acredito que a presença do Brasil e além do Brasil, do Tapajós, inclusive da região oeste do Pará, né, do Baixo Amazonas, é importante porque a gente veio aqui conhecer, a gente veio aqui se informar do que acontece, como é que funciona também, né, a COP, já que a gente também está se preparando para uma próxima COP que será no Brasil. Então, assim, a gente também levará daqui um conhecimento de como é que funciona, quais os espaços que a gente tem acesso, quais os espaços que a gente também não tem acesso e como que funciona as negociações para que chegue nos acordos, que muitas das vezes esses acordos impactam positivamente a nossa vida e também negativamente a nossa vida que está no meio da floresta, que nós estamos no Brasil. Então, ter a participação, inclusive, da juventude brasileira aqui e do Tapajós, nesse espaço, é importante porque é um espaço que a gente precisa ocupar ainda mais. A gente precisa democratizar ainda mais também esses espaços. Então, o Brasil, né, pelo governo brasileiro, chega no discurso e diz, olha, nós precisamos ser referência nas questões da justiça climática no mundo, né? Mas ao mesmo tempo que o governo brasileiro diz que precisa ser referência, né, de proteção da floresta, de conservação, ele entra, né, para a organização de países exportadores de petróleo. Então isso tem que ser visto de uma forma negativa, né, porque estão falando de exploração de petróleo, inclusive no Foz do Amazonas, que é um rio, inclusive, que corta parte dos territórios e do nosso território no oeste do Pará, lá no Pará. Então, assim, ao mesmo tempo que o Brasil se compromete a liderar uma agenda climática por energia, por transição energética justa, ao mesmo tempo entra para uma organização, né, que na fala do presidente seria para ser um observador, mas muitas das vezes não é isso que funciona. Então a gente precisa ficar de olho nas questões climáticas e a gente precisa também entender que a gente não quer somente fazer os acordos, mas a gente quer que esses acordos sejam cumpridos e que chegue de fato onde tem que chegar, combater as mudanças climáticas, combater essa emergência climática que nós vivemos, porque nós não estamos mais vivendo somente uma emergência, uma crise, nós estamos em um momento de vida e de morte na Amazônia. Então, eu acredito, né, a primeira impressão que eu cheguei aqui na COP é ver a diversidade de povos que tem aqui. E tanto da sociedade civil, dos movimentos sociais, dos povos indígenas, do movimento quilombola e negro. É uma diversidade de juventudes também. A gente vê diversas autoridades, né, dos países, inclusive do Brasil, deputados, governadores, ministros também. Então, assim, é uma diversidade. A COP, de fato, é uma conferência que é inegável dizer que não tem uma presença grande dos movimentos sociais, muito pelo contrário, esses movimentos sociais estão incidindo nesses espaços, mas muitos espaços... É um evento mais de governo, né? Isso. Então, a gente precisa ainda também incidir mais nesses espaços, onde somente o governo decide, entra numa sala fechada e faz os acordos. Mas a diversidade que tem dos países, inclusive, né, africanos também aqui, é muito grande, porque eles também estão cobrando, né, para que sejam feitos, de fato, o combate às mudanças climáticas nos territórios deles e a injustiça social que esses países mais pobres sofrem com a colonização dos países que ainda não acabou, que são países subdesenvolvidos. Eu acredito que é a hora, é o momento de construir, né, tanto a nível de estado como a nível de município. Eu acho que Santarém precisa avançar nesse debate climático, inclusive avançando, por exemplo, a gente vê Belém, que já avançou, né, em um fórum, né, de mudanças climáticas, mas em Santarém ainda precisa ser avançado esse tema. O governo precisa, de fato, fazer um plano de adaptação, de mitigação a esses impactos das mudanças climáticas, porque o que a gente está vendo é uma seca extrema nos rios amazônicos, no Tapajós, no Arapiuns. O que a gente está vendo é uma crise de queimadas muito grande também, que está afetando não só as comunidades, mas está afetando a cidade, com pessoas, e com isso causando, inclusive, na área da saúde, a procura por atendimento, por questões respiratórias. Então, assim, eu acho que o governo,
né, municipal, o poder legislativo precisa avançar no tema das mudanças climáticas com um plano. E quem tem que fazer esse plano, inclusive, são as pessoas da sociedade civil. Somos nós, povos da floresta, porque nós sabemos o que é importante e como fazer também o combate à emergência, à crise climática que nós estamos vivendo.